Ore para que sua fé não desfaleça. Lucas 22, dos versículos 24 ao 34. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus orou para que Pedro não perdesse a fé. Ele disse a Pedro em meio à última refeição da Páscoa juntos, a última ceia. Pouco antes de revelar que Pedro o negaria, o apóstolo falhou em um teste importante, mas por fim sua fé não desfaleceu. Ele poderia ter desistido e se ocultado, com medo, recusando-se a atender ao chamado de Deus. Afinal, ele negara o próprio Filho de Deus. A sua fé, porém, não se alicerçava em suas obras, perfeição ou nele mesmo, mas em Jesus. Pedro continuou firme e veio a liderar a igreja do primeiro século. Mesmo depois do seu fracasso na noite do julgamento de Jesus, a oração de Jesus foi respondida. Pedro não perdeu a fé. A oração de Jesus nos mostra que, se a fé não falhar, podemos suportar as dificuldades, enfrentar tentações e até ser infiéis às vezes, mas no final das contas podemos ser instrumentos de Deus para fazer grandes coisas. A fé se assemelha aos alicerces de uma casa. Se a base ceder, a casa cairá. Ore para que sua fé não falhe, para que os alicerces continuem sólidos. Ore também em favor de outros, quando não souber sobre que orar por alguém, seja porque as necessidades são muitas ou por desconhecer o problema, ore para que a fé dessa pessoa não desfaleça. Quem dentre nós não precisa fortalecer a fé? Todos nós precisamos de fé. E aqui no nosso livro da vida, nós podemos encontrar o quão importante é não desfalecer a fé. E esse é um exemplo de como Jesus fez e orou para que a fé dele não morresse, para que a fé dele jamais se rompesse, para que a fé de Pedro jamais falhasse. Então não deixe desfalecer sua fé, não morra sua fé. Sempre tenha fé dentro do seu coração, apesar de qualquer situação. Se não souber para que orar, como orar, porque já não aguenta mais repetir tantas as orações, as mesmas orações, peça fé a Deus e peça para que Deus fortaleça a fé em seu coração e para os seus irmãos também. Amém? Deus abençoe vocês. Beijos. Amo vocês demais, tá?